conseguindo. Eu amo esses cabelos de algodões. Vem pra cá, Zita Guimarães, minha boneca de porcelana, fica à vontade. Amém. Amém. Graça e paz. Glória a Deus. Muito bom, né? Ter pessoas aí que estão avivadas aí no propósito, mas glória a Deus por isso. Então, quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Deus tem me dado, né, de estarmos aqui. Gratidão pela vida de cada irmã que está aqui. Que Deus continue nos abençoando, nos dando a sua sabedoria e do seu entendimento. Então, eu só tenho a agradecer a Deus e realmente dar lugar para o Espírito Santo, para que ele venha falar aos nossos corações, aos vossos corações. Sabemos que nós não convencemos nada, só apenas somos uma voz aqui, e eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele tem me dado. E realmente a gente aprender e prosseguir naquilo que Ele está nos ensinando. E a palavra que Deus me deu hoje foi algo assim sobre como está a sua estrutura. Seria a estrutura, a coluna, como é que você está, a sua coluna aí diante do coluna espiritual, seria assim. A gente sabe que tudo na nossa vida ela requer um preparo. Tudo tem que ter um preparo para a gente fazer algo. A gente precisa se preparar, se organizar para fazer algo. Então, a palavra de hoje ela está em Provérbios, capítulo 9, no versículo 1. Então, Provérbios é um livro que a gente realmente até estudou ele, mas Deus ele vai trazendo na sua palavra a renovação e eu lembro desse momento que eu já tinha lido várias vezes, eu confesso que eu estou tendo o hábito já há um tempo de todo mês ler Provérbios, um capítulo. E quando eu vi essa palavra aqui, eu falei, meu Deus, é isso que o Senhor quer falar. Então eu fui estudar e realmente Deus, porque a gente vai buscar o conhecimento e a sabedoria está em Deus. Então, Provérbios capítulo 9, versículo 1 diz assim: a sabedoria construiu sua grande casa sobre 7 colunas. Então, é sobre essas 7 colunas que Deus me ensinou e que eu quero trazer aqui para a igreja, de que realmente nós precisamos é, fazer essas 7 colunas em nós. Precisamos ter. Se uma dessa coluna ela tiver pela metade, ou se ela não tiver, a sua casa não vai estar com uma estrutura correta, porque é necessário que nós tenhamos essas 7 colunas firmadas. E eu fui ver assim, o que significava a coluna realmente, né? A gente pensa logo numa casa, na construção de uma casa, e a coluna significa um pilar que sustenta. Então, nós precisamos desse sustento todo dia. Nós precisamos estar nos alimentando da palavra cada dia. Então, vou falar para vocês dessas 7 colunas que Deus colocou no meu coração, que são 7 colunas que é muito necessário que nós tenhamos que ter para nós termos uma caminhada cristã com sabedoria, com entendimento, com prosperidade, que é o que Ele tem nos ensinado a cada dia. E, e quando ele fala no livro de Mateus 7:24, ele fala até sobre a casa que é construída na rocha e a casa que é construída na areia. Ele está falando justamente da sua palavra quando a gente ouve e não obedece. Quando a gente ouve e não cumpre da forma que ele traz aqui, dos ensinamentos que ele tem nos dado. Então, é como se a nossa casa não tivesse formada. E se a gente não tiver essas 7 colunas, também a nossa casa não vai estar firmada na rocha, não vai estar firmada em Cristo. A gente vai ter dificuldade e muitas vezes não sabe é, por quê, o para que está daquela forma. Então, eu peguei uma referência só de cada coluna, mas tem várias referências que você pode se identificar com uma delas. Mas eu vou pegar uma porque o tempo não ia dar para falar todas, mas são muitas. A primeira coluna, a primeira coluna que você tem que construir na sua vida, na sua casa, é o temor ao Senhor. Está lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, que é o temor ao Senhor. O que é o temor ao Senhor? É o princípio da sabedoria.
Essa é a sua primeira coluna que você tem que construir na sua vida, o princípio que é o temor ao Senhor. Se você não tiver o temor ao Senhor, a sua casa não está com essa coluna correta. A sua casa não, ela pode cair a qualquer momento, porque o temor ao Senhor é que impede de nós mentirmos, de nós pecarmos, de nós se prostituir, de nós fazer coisa errada. É o temor ao Senhor. Se a gente tiver o temor ao Senhor, a gente deixa de fazer aquelas coisas que a nossa carne quer fazer. A nossa carne quer fazer, porque ela é pecaminosa, ela nos leva a pecar. Mas o que que a gente tem que fazer? Pelo temor ao Senhor, a gente diz assim: eu não vou fazer. Todos podem estar fazendo, mas eu não vou fazer. Ah, mas pode dar um jeitinho. Olha, mas isso aqui não tem nada a ver, né? Como diz assim, a porta do inferno do nada a ver. Então, às vezes, a gente pega e fica assim, não, por não ter o temor, a gente comete coisa errada, mas quando a gente aprende que o temor ao Senhor é o princípio de tudo, a gente tem um exemplo de José, o José do Egito. Quando a mulher do Potifar tentou ele para ele deitar com ela, ele não foi, porque ele sabia que ele ia estar tentando contra Deus. Ele falou, não, eu vou estar pecando contra o meu Deus. O que que é isso? É o temor. Ele tinha um temor. Então, nós precisamos também ter o temor para que a gente não venha fazer aquilo que realmente não é para nós fazermos. E tendo o temor, a gente vai ser obediente a fazer aquilo que realmente é necessário para nós fazermos. Essa é a primeira coluna. Como eu falei, tem várias referências sobre o temor. Se vocês verem lá em Provérbios, fala muito sobre isso. E eu vou ficar aqui a segunda coluna. A segunda coluna que nós temos que construir na nossa vida é o conhecimento. O conhecimento é a outra coluna que é muito necessário para a nossa vida. Ela está lá em Oséias, capítulo 6, 4, versículo 6. Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz assim: o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, essa coluna do conhecimento, ela precisa estar ali posta também. Precisa ali estar firmada. Então, por que eu preciso de conhecimento? Por que eu preciso conhecer? Porque é necessário que eu conheça. É necessário que nós venhamos conhecer a palavra, mas é só o conhecimento? Não. Mas através do nosso conhecimento, o que que vai ser trazido? A sabedoria, a revelação. A gente está estudando Apocalipse, mas se a gente só tiver o conhecimento, a gente não vai ter a revelação da palavra. E aí a gente vai ficar muito no vácuo, muito ali no que a gente está vendo. É por isso que muitas vezes, imagine a pessoa que sabe tudo sobre Jesus, mas ela não teve ainda o verdadeiro encontro com Jesus, a revelação para a sua vida de Jesus realmente. Ela só sabe que Jesus existe, só aquilo que Jó falou. Eu só conheço de ouvir falar. Então, é aquilo que a pessoa aprendeu ali no natural. Mas nós precisamos ter esse conhecimento no profundo para que nós não venhamos ser destruídos, como Oséias relatou. Então, nós precisamos muito do conhecimento para que a gente não seja destruído e, através do conhecimento, nós vamos aprender a direcionar a nossa vida. Se a nossa vida financeira está ruim, e a gente está buscando alguma coisa, está procurando conhecer, procurando ver de que forma que alguém conseguiu, e por que só eu não estou conseguindo. Mas se a pessoa não for buscar conhecimento, e através do conhecimento vem a sabedoria e a revelação, a pessoa vai continuar perecendo, a pessoa vai ser destruída, como fala aqui no livro de Oséias. Por quê? Porque ela não busca conhecimento, ela não vai procurar saber de que forma, como que eu posso agir, de que forma eu posso prosseguir. A pessoa está com um casamento destruído, não sabe o que fazer, mas já fez tudo que dizer, eu já fiz tudo. Não, ela não fez tudo. Porque se tivesse feito tudo, já não estava dessa forma. Então, a gente precisa ter esse conhecimento. Vai buscar conhecimento. Busque conhecimento, que aí você vai ter a revelação da palavra. Só não fique parado, só não fique sem fazer nada. Porque se você não buscar conhecimento, não tem como você aprender. E essa é a segunda coluna. A terceira coluna que nós temos que ter é a humildade.
Por que que eu tenho que ter humildade? Está lá em Provérbios 22:4, que diz assim: o galardão da humildade é o temor ao Senhor, que vem o quê? Riqueza e honra. Olha só como é importante nós termos humildade. Ser humilde, Jesus ele falou que nós bem-aventurados humildes, não é os que são humilhados, é os que se humilham. Se você se humilha, se você reconhece que tudo vem de Deus, que tudo é por Ele, que se não for Ele, eu não estaria nem aqui. Que se não fosse Ele, a misericórdia dele, nós nem aprenderíamos nada, Ele não abriria o nosso entendimento. Então, essa é uma coluna que nós precisamos ter também na nossa estrutura. É a humildade, ser humilde de coração, ser humilde em tudo que a gente for fazer, nunca nos acharmos melhor do que ninguém, nós não somos melhor do que ninguém. Nós somos aqui, nós somos iguais, nós somos realmente diante de Deus, como diz assim, tem uma frase que diz assim, um louvor, se eu não me engano, que fala assim, o mais alto que eu tenho que chegar é aos pés de Jesus. É o lugar mais alto que eu possa estar, é no lugar de Jesus. Então, que a gente precisa dessa coluna da humildade, de ser humilde, para que realmente a gente tenha riqueza e honra, que é através do temor ao Senhor. Você ter o temor ao Senhor, você vai ter humildade na sua estrutura, na sua casa. E essa é a terceira coluna. A quarta coluna que eu quero trazer é a fé. A fé, Hebreus, capítulo 11, versículo 6, muito conhecido, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Se você não tiver fé para orar, não adianta você orar. Você vai orar para quê? Você não tem fé naquilo que você está falando? Se você não tiver fé, ele fala que é impossível, não tem como agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Aciona a sua fé, busca a sua fé. Diz, Senhor, faz crescer a minha fé. Ah, mas quando eu peço fé, vem problema, vem dificuldade. Sim, mas se for para adquirir fé, não é melhor? Não é melhor você ter uma dificuldade, alguma coisa para ativar a sua fé, para ela crescer, do que você não tiver e não ter fé, porque você não vai estar agradando a Deus? Então, tem coisa que a gente fala pela fé. Tem coisa que a gente quer fazer, que a gente não vê solução, mas pela fé a gente diz: eu vou fazer. Eu vou porque eu sei que Deus está comigo, porque eu sei que eu já orei, porque eu sei que eu já confiei e vai dar certo. Até mesmo na sua vida, na saúde, por exemplo. Você está passando por alguma luta na sua saúde, mas você vai orar, ou você vai receber a oração, vai crer, e vai acontecer, porque ele disse que é necessário você crer. Se crer, se você crer, aí você vai receber. Então, é necessário que eu tenha fé em tudo que eu for fazer. Eu estou aqui, irmãos, pela fé. Pela fé. Eu não estou aqui porque eu sou, não. Eu recebi o convite, quem vai fazer, vai me dar sabedoria, quem vai estar me capacitando é Deus. Eu estou vendo Deus? Não, mas eu sei que Ele existe. Eu sei que Ele vai me capacitar. Eu sei que Ele está me capacitando. Eu sei, porque é pela fé que eu estou ativando. Já passei por muita luta para ter fé? Sim, já passei, ainda continuo passando, para a glória de Deus. Mas se for para me ter mais fé, amém, eis-me aqui, Senhor. Então é muito necessário que nós tenhamos fé para quê? Porque a gente venha agradar o coração de Deus. Então, essa coluna é fundamental para a nossa vida, como todas. Nós precisamos de todas. Como eu falei, se uma delas estiver faltando, a sua casa está prestes a cair. Logo, logo ela pode cair. Ou se ela estiver só pela metade, ela não vai estar firme, não. Então, a fé é algo que realmente a gente precisa colocar nosso coração sempre, na nossa casa, na nossa coluna, ela precisa de fé. A fé é a base, né, da nossa caminhada com Cristo. É a fé, porque se nós não tivermos fé, imagine, você não tem fé,
Aí você está orando, chega alguém ali querendo botar uma arma na tua cabeça, e aí como é que você vai ficar? Vai continuar se você não tiver fé? Não vai negar o nome de Jesus. Então, para você não negar o nome de Jesus, que você crê quem você é realmente, é através da fé. Se você tiver fé e você crê que realmente Deus ele vai te livrar, e independente de qualquer situação que venha acontecer, aí você vai conseguir, com certeza. Por quê? Porque Deus diz que ele vai ajudar. Nós temos que saber que aquele que vai até Deus tem que crer que ele é galardoador dos que o buscam. Então, se nós tivermos fé, nós temos o galardão de Deus. Amém? A quinta coluna. Vou lá na quinta coluna. A quinta coluna, se vocês verem, se identificarem, eu sei que eu orando, eu estudando e eu vi assim, nossa, ainda preciso muito ainda. Mas também quando chegar na última coluna que você aprender e dizer assim, não, eu tenho toda essa, cuidado, que você pode ser arrebatado a qualquer momento. Mas enquanto isso, a gente está em construção. E a quinta coluna, ela fala a obediência. A obediência também é fundamental, é uma coluna muito importante para a nossa vida. Está lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que diz assim: obedecer é melhor do que sacrificar. Então, por que que a obediência, nós precisamos dessa coluna da obediência? Porque ela é necessário, ela tem que ter essa coluna da obediência. Porque se você não obedecer, não tem como. Existe a obediência, existe os que não obedecem. Então, se você não obedece, realmente você não vai estar firmado. E como que eu posso exercer essa obediência? Em tudo que você vai fazer, seja obediente. Seja obediente. E quando eu estava lendo essa palavra, eu lembrei de um testemunho de uma moça que ela disse que ela estava no trânsito e quando ela chegou no sinal, para ela, o sinal estava. Ela viu e entendeu que o sinal estava aberto para ela e fechado para o outro lado. E aí ela avançou. Quando ela avançou, ela disse que ela teve um grande livramento, porque o sinal dela estava fechado, mas ela viu aberto. E aí, como é que a gente faz? Ela disse assim, gente, eu vi o sinal aberto para mim. E eu meti a cara no carro. E ela disse que Deus deu um grande livramento para ela, porque depois que ela percebeu que o outro sinal não estava aberto, não estava fechado, ele continuava aberto. O que que ela viu assim, rapidinho, né? Acredito. E ela olhou, não via carro. Então, tipo assim, não, dá tempo de eu passar. Alguma coisa assim, que às vezes acontece muito isso. Você vai atravessar uma rua, não dá. Olha, o carro vem longe, e aí você pega, atravessa, e de repente aparece uma moto, um carro ali que você não viu, pessoa que tinha visto, mas não viu, e passou, e olha aí, aconteceu um acidente, e aí o que que acontece? Por quê? Porque se você esperasse, se você tivesse obediência, o que que você ia fazer? Esperar o sinal fechar para você ter a certeza que os carros pararam e que você vai atravessar. Então, ela disse que achou incrível aquela experiência, porque ela viu e ela disse que tinha visto o sinal aberto para ela e fechado para o outro, e não estava. Estava fechado para ela e aberto para o outro. Então, são coisas que realmente a gente não pode, por quê? Por causa da obediência. Se nós tivermos essa obediência, a gente vai obedecer. E eu tenho praticado isso aí, eu confesso que eu tenho praticado quando eu vou atravessar a rua que eu vejo, mesmo que eu veja assim, não, dá para atravessar, o carro está longe, nem tem carro, mas se eu venho logo na minha cabeça, mas se de repente eu não estou vendo e ele está aí, se eu for passar, e aí? Então é melhor obedecer. Não, ainda não fechou, então não vou atravessar. Isso é um exercício de obediência, de você obedecer. Isso é um dos, né? Porque muitas vezes, quando a gente vê hoje tanto jovem morrendo cedo, morrendo novo, por quê? Porque não obedece seus pais. Meninas nova, grávida, por quê? Porque não obedece. Porque acha que sabe tudo, acha que a pessoa já é velha demais, não pode dar conselho, e o que que vai acontecer? A desobediência faz você perecer também. Então, você precisa muito obedecer, ter essa coluna do obedecer. Em Provérbios, capítulo 30, 17, diz assim: os olhos
do que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os filhotes da águia os comerão. Então, se você não tem obediência, se você não tem essa coluna da obediência, se você é desobediente, você é o candidato é, para perecer. Muitas vezes a pessoa está doente, como eu vou testemunho também de uma pessoa, dizendo que ele tinha diabetes, pressão alta, então ele não podia beber. O médico dizia, o senhor está bebendo? Tô. Não pode beber, o senhor vai morrer, o senhor vai perecer. E aí ele falava assim, não, só um pouquinho aqui. Por quê? Porque ele não obedecia aquilo que o médico falava para ele. E o que aconteceu? Ele acabou com os rins, ele foi fazer hemodiálise, dependia de hemodiálise, e depois foi até que faleceu, ou seja, sacrificou ali o seu corpo por não obedecer. Ele não obedeceu, e aí o que, que aconteceu com ele? Não viveu, morreu cedo, morreu novo. Então, por quê? Por ser desobediente. Então, quando nós somos desobedientes, as coisas não acontecem como é para acontecer, não há livramento. Deus não está nesse negócio. Então, não é necessário que nós tenhamos essa coluna da obediência. E a sexta coluna, ela está no amor. Essa coluna do amor. Imagine se você não tiver amor. Então, a gente aprende que realmente o amor também é uma coluna muito importante. Ela não está na frente, ela não é a primeira, porque primeiro a gente precisa passar por essas cinco colunas para a gente chegar nessa coluna do amor, que está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7, que diz assim: tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor. Quando se você está passando por alguma situação que você está sofrendo por amor, se você está esperando por amor, se você está suportando porque você tem amor, aí você tem essa coluna. Mas se você é aquele que desiste logo, se você é aquela pessoa que não tem paciência, se é aquela pessoa que está ali já desanimada, que não suporta mais, isso acontece muitas vezes. A gente dá o exemplo, né, de um casamento que, por que muitas vezes as pessoas não não resistem a muito por muito casamento assim, não luta, não busca, por quê? Porque não tem amor, o verdadeiro amor que Deus. Imagine se Deus não tivesse esse amor por nós, diante de tanta coisa errada que a gente faz. Deus estaria ali suportando, esperando, estava ali nos amando, sofrendo muitas vezes, quando a TV diz que o Espírito Santo ele chora, por nossas atitudes erradas. Então, a gente vê que tudo, o amor, ele tudo sofre. Aí também eu vi um testemunho de uma pessoa que ela falou assim, que ela, hoje, né, depois já de uma certa idade, ela tinha se separado do marido, que o marido bebia muito, era prostituto, e não cuidava bem da família, mas só que ela não teve paciência e ela abandonou, ela foi embora. E os filhos sofreram muito, como ela também. E ela disse que se ela tivesse essa coluna do amor, ela tinha suportado, ela tinha sofrido junto com ele e ela tinha esperado que um dia tudo ia resolver, tudo ia mudar, porque Deus ia fazer uma obra na vida dele. Mas ela, o que que ela se arrependeu? Ela disse que ali ela se arrependia de não ter tido essa coluna do amor, porque aí ela não suportou, ela largou logo, ela não lutou pelo casamento dela, pela vida do esposo dela. Então, quando a pessoa não tem o amor, ela não resiste. Ela logo ela desiste e abandona. Então, a gente precisa ter esse amor, essa coluna do amor. 1 Pedro diz assim, 1 Pedro 4:8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecado. Então, se você tem amor, você perdoa. Se você tem amor, você vai cobrir
você vai liberar o perdão. Então, cobrirá, né? O amor cobrirá uma multidão de pecado. Então, é muita coisa, né? O amor faz muita coisa na nossa vida. É muito importante nós termos esse amor. E vamos desenvolver. Amor não é sentimento, a gente sabe disso. Amor não é sentimento, é decisão. Então, decida perdoar, decida amar, decida sofrer por aquela situação que vai, no final, você vai ter o galardão da recompensa que só Deus pode nos dar. E vamos aqui para a sétima coluna. Sétima coluna é a coluna A Decisão Certa. A coluna sétima, que é a última coluna que a sabedoria tem nos ensinado aqui, é a decisão certa. Se existe a decisão certa, é porque existe a decisão errada. Então, para que a gente não venha ter a decisão errada, a gente precisa aprender qual é a decisão certa. A gente vê em Josué 24:15, que Josué teve uma decisão certa. O que ele falou? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, essa foi uma decisão certa. Essa foi a decisão que ele tomou. A decisão que você toma, eu vou ficar firme no Senhor. Eu vou orar mais, eu vou ler mais a palavra, eu vou estar mais aqui no transbordo, eu vou estudar a palavra, eu vou pedir para a Mônica me chamar para me falar desse capítulo, desse versículo. É uma decisão certa que você tomou. Por quê? Porque você vai aprender mais. Nós vamos aprender mais, nós temos visto quanto nós temos aprendido, o quanto Deus tem trazido assim revelações assim que a gente fica, meu Deus, é isso que eu queria saber, é isso porque por isso que eu não sabia, né? Então, é uma decisão que você tem que tomar para tudo que a gente for fazer. Então, é uma coluna muito importante. E a gente tem alguém aqui que não tomou uma decisão errada, mas depois ele reconheceu e tomou a certa. Qual foi? O filho pródigo. O filho pródigo, ele tomou uma decisão errada, que foi sair da sua casa, pegar a sua herança, gastar todo o dinheiro. E o que aconteceu? Ele se arrependeu, estava comendo com os porcos, mas ele tomou a decisão certa no momento que ele falou: vou voltar para a casa do meu pai, eu vou pedir perdão, e eu vou ficar, nem que seja como um dos seus servos, dos seus empregados, mas eu vou voltar, porque eu sei que aqui não é para mim, não está dando certo. Então, foi a decisão certa que ele tomou. Então, nós precisamos saber qual a decisão que nós estamos tomando na nossa vida. Se é a certa ou se é errada. Se você está tomando errada, volte para a certa correndo, porque ainda tem chance de mudar, porque você ainda está nessa terra, você ainda está viva. Então, meus amados irmãos, quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus me ensinou aqui. Eu sei que ainda estou na caminhada, né? Como eu falei, se a gente já tiver se você tiver toda essa coluna pronta, pode fazer festa. Pode fazer festa, porque logo, logo você vai ser arrebatado, porque você está perfeito. E é essa palavra que Deus colocou no meu coração para que eu trouxesse para a igreja. Amém? Amém! Obrigada, Zita Guimarães. Meu Deus, eu preciso fortalecer essas colunas, hein? É bom demais fortalecer, ter o conhecimento, humildade, fé, obediência. Eita, dona Laura, obediência. Eita, Zita, que Papai do Céu continue te abençoando como eu aprendi, viu? Anotei todas as colunas e ainda te digo. Vou pregar sobre isso, que falou muito forte no meu coração. E a gente vai botando para frente. Obrigada por ser essa luz nesse caminho, viu? Papai do Céu continue te abençoando. Eita, mais uma quarta estratégia. Se você não anotou, bom dia, Rosana Moreira, minhas bochechas rosadas. Em breve estaremos juntas. Glória a Deus por isso. Se você não anotou, vai ficar prontinha aí para você, para a gente poder ouvir a Zita falar mais uma vez, viu? Ó, Maísa dizendo que aprendeu muito também. Zita, quero orar pela sua vida.
Papai, muito obrigada, Senhor. Obrigada pela Zita Guimarães, obrigada por essa serva fiel que tem fortalecido, Senhor, essas colunas dia após dia, Pai. Ela tem buscado esse temor, esse conhecimento, essa humildade, essa fé, esse amor, Pai. Oh, Deus, ela tem sido uma pessoa que decidiu transbordar, Senhor, e assim o Senhor tem abençoado ela dia após dia. Pai, tem uma fé, Senhor, que o Senhor tem colocado nela e ela tem nos ensinado através da vivência dela, fortalecer a nossa fé. Muito obrigado pela vida da nossa irmã, Pai. Continua sendo com ela, continua, Pai, derramando sobre a vida dela a tua graça. É o que te pedimos nessa manhã maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Beijo no seu coração. Amanhã nós temos quinta de oração, hein, dona Laura? Dona Laura tentando abrir o botão, gente. Ai, eu amo essa mulher. Olha, vai pôr isso no transbordo ou na NEP? No transbordo. No transbordo? Está bem. Isso. Que eu apontei umas coisas, não apontei outras, que é para depois lá ir. Tá bom? Amém. Vamos anotar e vamos fortalecer essas colunas. Amém. Amém. Beijo no coração de vocês. Até amanhã.